Oi, gente! Tudo bom? Olha eu aqui de novo. Olha, meus amores, hoje eu vou falar sobre uma amiga muito querida que passou na minha vida. Foi a minha amiga mais importante que eu tive na minha vida. De todos os amigos que eu tive e tenho, é sem dúvida a que eu mais gostei, a mais querida de todas. O Baldina Vieira Pereira morreu em maio de 2015, com 90 anos de idade. Aí vocês falam, nossa, uma senhora, idade de ser minha avó, né? Como é que pode uma pessoa da minha idade, né, com amizade com uma senhora que tinha idade de ser minha avó, sendo tão grande amiga, com essa diferença tão grande de idade? Pois aí é que está, meus amores, e hoje eu vou contar para vocês essas histórias que amizades atravessa fronteiras, idades e gerações, né? Sim, gente, a gente pode sim manter uma amizade com uma pessoa com muita diferença de idade da gente, sim. Tudo é questão de situação, de acontecimento e por onde eu conheci, né? Que vocês irão ficar sabendo por que essa amizade com essa pessoa tão mais velha e tendo idade de ser minha avó, né? Que foi uma das pessoas mais marcantes na minha vida, sem dúvida. Ela era minha vizinha de infância, né? Morava no mesmo bairro que eu, a gente morava todo mundo no mesmo bairro. E ela, eu no começo eu não era amiga dela, conhecia, oi, oi, bom dia e pronto, mas não era amiga, né? Pela questão de que, nem tanto pela idade, pela questão de que ela tinha uma filha, e essa filha dela era muito preconceituosa, porque como vocês sabem, eu já falei pra vocês que eu me redescobri, que eu era afeminada com 6 anos de idade, né? Eu e todos os vizinhos perceberam o meu jeito, né? Meu jeito delicado de andar, de falar, né? As brincadeiras com os meninos, os boatos que saía, que rolava. Então, a filha dela via meu jeito afeminado e não gostava de mim, né? Quando eu passava em frente à casa dela, essa filha dela ficava me dando piadinha, resmungando, não gritava, né? Não me xingava em voz alta, mas falava de voz baixa. Às vezes sim eu ouvia quando eu passava, eu tinha medo dela, porque eu era uma criança, né? Eu era uma criança. Eu tinha medo dela e tudo. Eu percebia que ela tinha muita raiva de mim. Talvez não ódio, mas raiva sim tinha, com certeza. Não gostava de mim porque eu era uma criança afeminada e você já sabe, né? Uma pessoa preconceituosa, muito. E é isso, né? Aí minha amizade com essa amiga minha, Baldina, começou depois que essa filha dela foi embora da casa dela, foi embora para outro estado do Brasil, morar. E aí foi aí que começou a amizade. Gente, olha, tudo começa assim. No início dos anos 90, nem todo mundo tinha condição de ter televisão a cores, né? Vocês sabem, eu acho que muitos de vocês sabem disso, né? Os que não são, para quem tá me assistindo, que não é da minha geração. Então, muitas pessoas não tinham dinheiro para comprar televisão colorida. E essa vizinha minha que se tornou minha amiga, ela tinha TV a cores na casa dela. E aí eu comecei a. Não sei como aconteceu, do nada eu comecei a entrar na casa dela e comecei a assistir televisão. Bom, na época eu tinha 11 anos, 1991. E eu lembro perfeitamente que estava passando na Rede Globo a novela Meu Bem, Meu Mal. Uma novela que tinha o ator Lima Duarte, que ele ficava de cadeira. Ele passou a novela quase toda em cima de uma cadeira de roda. E a protagonista era a atriz Silvia Pfeiffer, que fazia Isadora Venturini. Era uma mulher rica, possessiva, que tinha um amante, no qual eles viviam um romance escondido. Mas eu não vou falar sobre a novela agora, não.
Só para falar com vocês que passava essa novela e já que eu peguei amizade com ela através de assistindo televisão, né? E aí essa novela era muito preconceituosa, muito, apesar que eu gostei muito. Ela começou em realidade em 1990, em outubro. Mas aí ela estendeu, porque as novelas normalmente duram, as novelas das 8, né? Que na época era das 8h30. Normalmente uma novela dura em torno de 8 meses, 8, 9 meses, né? Da novela desses horários. Então, essa novela era muito preconceituosa, falava muito em questão de pobreza, que as pessoas ricas não aceitavam as pessoas pobres, discriminava porque o filho era rico, a mulher era pobre. Tinha muito isso, demais. Era muito, além de outros preconceitos. Apesar de ser uma novela muito preconceituosa, mas foi uma novela muito boa dos anos 90, sim. E também foi o primeiro papel da atriz Silvia Pfeiffer, né? Em televisão e novela. E aí eu peguei amizade com ela através dessa novela, comecei a assistir a novela toda com ela e começou a amizade. Passei a frequentar todos os dias sua casa. Todos os dias eu ia sempre no mesmo horário assistir. Primeiro eu comecei só assistindo, que eu me lembro, nessa época. Sim, assistia também a novela Barriga de Aluguel, que também, apesar de ter começado em 1990, mas estendeu também até 1991. Também eu acho que estava no final, já se eu não me engano, do capítulo, que foi uma das maiores novelas que passou na Globo. Teve 200 e quase 250 capítulos. Foi quase um ano de novela, essa novela das 6, Barriga de Aluguel. E aí peguei amizade com ela e sempre estava lá na casa dela. E ficamos amigos. Ela era uma mulher cis, não era travesti, né? Ela tinha 9 filhos, mas só um morava com ela, o caçula, né? Ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Não era uma mulher preconceituosa com nada. Teve 3 maridos, era viúva de 2 morreram e o último não deu certo, se separou. E eu percebia nisso nela, que ela era uma pessoa liberal, aí eu fui me abrindo com ela, apesar de eu ser adolescente, né? Eu comecei com uns 11 anos, e foram se passando os anos 12, 13, 14. E aí eu comecei foi quando eu comecei já a ter relações com os meninos e tudo, e eu contava minhas experiências a ela. E ela ficava me olhando, me observava, ria, gostava de minhas histórias, que eu contava, outras coisas que eu falava também da escola e tudo. E ficou uma boa amizade. Ela era uma mulher de interior, era uma cidade aqui da Bahia que chama Irará, né? Ela é dessa cidade. Inclusive, ela já me chamou 2 vezes para ir com ela nessa cidade, mas eu não lembro por qual foi o motivo, eu acabei nunca indo. Uma das vezes eu lembro que foi pela questão do dinheiro, que eu não tinha, apesar que era perto, né? Era barato, mas eu não tinha no momento esse dinheiro para ir mais ela para lá. E ela era uma mulher assim, à frente do seu tempo, diferente dessa filha dela que era tão preconceituosa, né? Ela nunca via ela discriminar ninguém, nem falar nada. As pessoas, todo mundo ia assistir televisão lá na casa dela. As outras vizinhas, quase todas, iam para lá para casa dela bater papo, conversar, falar os problemas da vida. Tinha de tudo. A gente ria muito com as histórias das novelas. E é isso, né? E outros vizinhos não entendiam como que uma mulher da idade dela podia ter uma amizade tão grande com uma pessoa como eu. Uma diferença, eu não calculei, mas eu acredito que era uma diferença de uns 40 ou 50 anos de idade. Porque ela faleceu em 2015, ela tinha 90 anos, né? Eu tinha 35 na época que ela morreu. Então, ela tinha idade de ser minha avó, né? Ou quase até bisavó, praticamente. E outra coisa também, quando eu comecei a fazer programa, quando eu tinha 17 anos, eu falava dela, eu falava das travestis com ela e falava também das travestis dela na rua. Eu contava as histórias dela e as travestis se acabavam de rir.
Gostava muito quando eu chegava na rua imitando ela, contando as histórias. Tinha as amigas travestis, colegas que davam altas gargalhadas comigo. Que eu imitava certinho ela. Ela ainda pegando o cafezinho, mandando cortar piolho na cabeça dela. Todas essas coisas. As travestis amavam essas histórias minhas. E é isso, né? A gente nunca chegamos a sair pra festa junto, baladas, nada disso, porque pela questão da idade, né? Porque ela já era uma mulher idosa, então. E a gente também nos anos 90 vivia numa sociedade muito preconceituosa, né? Muito preconceituosa. Não ia ficar bem, mesmo ela sendo tão amiga minha, indo pra festa comigo na idade dela, né? E os filhos também, tinha a questão dos filhos dela por perto, alguns. Tudo isso, né? Influenciava muito. Apesar que ela não era uma mulher preconceituosa, não. Senão, eu não, já, se ela fosse uma mulher preconceituosa, minha amizade com ela não ia durar até o dia da morte dela. Que foram 25 anos de amizade, né? Até o dia da morte dela em 2015. E também lhe apresentei também meu primeiro namorado, meu companheiro que viveu comigo aqui no Brasil, que foi o primeiro que eu tive quando eu tive 19 anos de idade. Eu lembro que eu cheguei em São João, foi em São João que eu cheguei com ele do ano 2000 já, no caso isso, se eu não me engano, foi. Cheguei com ele lá na casa dela, apresentei e tudo, aí ela ficou alegre porque ela me viu muito feliz, viu que eu estava apaixonada, aquela coisa toda que vocês já sabem, né? E tudo ela sabia da minha vida. Quando eu fui para a Europa também, quando eu avisei a ela que eu ia ir para fora do Brasil, ela ficou muito preocupada, muito mesmo, muito preocupada. Porque ela tinha medo que me acontecesse alguma coisa. Eu tinha uma relação muito aberta com ela. Eu falava sobre tudo, tudo, não tinha receio de nada. Eu comprei para ela um presente no dia do seu aniversário, no dia 18 de maio, que ela fazia aniversário, mas ela faleceu alguns dias antes, né? E eu fiquei muito triste, fiquei sabendo da notícia às 6 horas da manhã, eu ainda estava dormindo e a filha dela me ligou no telefone. Nessa época não tinha WhatsApp, aqui quase ninguém tinha WhatsApp, porque que eu me lembro, o WhatsApp chegou aqui na Bahia estendido para todo mundo, popularmente, né? Eu falo popular para todos. A partir de 2017 que o WhatsApp ficou popular para todos. Então em 2015, normalmente só quem tinha era aquelas pessoas mais, né, de bem de vida, né? Pessoas de baixa renda, ninguém tinha celular WhatsApp. E aí fiquei sabendo, fiquei muito triste, fui pro velório, fui pro enterro. Antes de ela morrer, ela me disse, não demore de vir me visitar. Ela me falou assim, tanto com a firmeza, que na hora que eu ia saindo, que eu abracei ela, dei um abraço bem forte, aquele abraço... Olha, gente, aquele abraço foi uma despedida e eu não sabia. Foi uma despedida. Ela, me deu um abraço, me deu aquele abraço tão forte. Ela, oh, que abraço gostoso. Ela já andava muito doente. Sempre que eu ia visitar ela ultimamente, ela se queixava de dores, que estava se sentindo mal, sentia tontura, não aguentava fazer as coisas, as obrigações de dentro de casa. Apesar que ela morava com o filho, mas o filho trabalhava fora também. Então quase não ajudava ela muito para fazer as coisas dentro de casa. Só no que ele podia, né? Quando eu chegava, à noite. E aí, era isso, né? Uma coisa que aconteceu, que eu nunca quis contar isso a ninguém, vai se tornar público agora, eu nunca contei, eu fiquei chocada, foi no velório dela. Ela mexeu o olho direito pra mim. Foi um choque na hora, quando eu vi, eu tava em pé junto do caixão, mas eu não quis contar pra ninguém. Ela mexeu esse olho daqui, o olho direito, lembro perfeitamente como hoje, ela tremeu o olho assim, fechou e abriu 2 vezes. A sensação que me deu foi que ela queria me dizer algo. Parecia que ela queria me falar alguma coisa de onde ela estava, não sei. Eu fiquei impressionada com isso, eu fiquei muito tempo, durante alguns anos, me remoendo, pensando o que será que ela quis me dizer, mexendo nesses olhos. Na hora eu não quis contar a ninguém, nem amigo, nem muito menos os familiares dela. Os filhos eu não quis, né? Porque pode que não acreditasse,
E aí rolar constrangimento e todas essas coisas. Eu sempre fui muito cautelosa para esse tipo de coisa. Mas sim, gente, acredite em mim, não foi impressão minha, não. Foi verdade, pura verdade. Eu quero que Deus que está no céu me castigue se eu estiver mentindo aqui para vocês. Ela mexeu 2 vezes os olhos, o olho direito. Lembro como hoje, foi em 2015. E eu fiquei muito impressionada, levei aquele choque na hora, mas foi uma espécie de medo que eu senti, mas depois foi um medo passageiro, porque eu sabia que era uma pessoa que era uma pessoa adorável na minha vida, uma pessoa que nunca me fez mal, que nunca houve desentendimento nem nada, não ia vir nada de ruim dela, mesmo sendo morta, né? Mas eu sabia que era algo que ela queria me dizer, né? E depois, quando ela morreu, que eu contei várias pessoas dessa situação, que ela disse, não demore de vir me visitar. Uma outra amiga minha me disse, você tá vendo, Rosa? É um aviso. Quando uma pessoa muito idosa lhe falar, não demore muito para vir me visitar, porque no fundo, eles sentem que eles já estão perto de partir. Eles não sabem o dia, mas eles sentem. Uma amiga me disse isso, né? Eu não sei. Bom, depois da sua morte, eu já sonhei 4 vezes com ela. Sempre eu que conversava, ela não abria a boca, não dizia nada. Algumas vezes ficava me olhando, me observando, eu conversando. Teve uma vez também que ela sorriu para mim no sonho. Ela sorria e eu conversando. Eu sempre fico estagnada com esse tipo de sonho que só eu falo, e as pessoas que já morreram, que fizeram parte da minha vida, que ela não foi a única. Eu já relatei para vocês de um amigo também no vídeo aí anterior, que morreu até assassinado, queimado, que eu também já sonhei com ele 3 vezes, e ele também, sempre eu que falo no sonho, e ele ficava me olhando, sorrindo e me observando. Eu não entendo, sinceramente, o que isso quer dizer. Não sei, sinceramente. Eu não sei o que pensar. Não sei. Se vocês souberem, vocês que mexem com essas coisas de espírito, essas coisas, não sei se vocês entendem um pouco disso e quiser me relatar o que pode ser, eu vou gostar de ouvir, de saber, né? E é como eu disse a vocês, ela tinha 9 filhos, já era tataravó, né? Mas estava bem lúcida quando morreu, apesar de estar bem doente. Ela não era uma mulher que estava que não sabia o que falava de coisa com coisa, porque às vezes quando chega nessa idade a pessoa já não está mais em si praticamente, né? Não, ela estava muito lúcida, né? Muito lúcida. E é isso, tava andando mais devagar. Eu gostava muito quando ela me dizia, hoje eu vou passear, vou tomar caldo de cana na rua. Vou visitar minha filha no comércio e vou tomar caldo de cana. Ela amava tomar caldo de cana. Ela amava tomar caldo de cana. Olha, até na Europa eu falava dela com as minhas amigas de lá, eu contava as histórias que eu vivia com ela e tudo. As pessoas gostavam de ouvir essas histórias que eu falava dessa amiga. Uma amizade sem preconceito, né? Gente, eu quis contar essa história hoje pra vocês porque eu desconheço de poucas pessoas que têm amizade com uma pessoa com uma diferença de 40 anos de idade ou mais, né? Porque eu não fiz o cálculo, por aí aproximadamente, né? Não conheço ninguém que tenha uma amizade assim tão profunda. Porque ela não era só minha vizinha, ela era minha amiga, né? Amiga íntima. Porque a gente falava de tudo, é uma relação aberta, né? Ela me dava muitos conselhos quando eu era adolescente, que ainda tinha a vida toda pela frente. Depois que eu cheguei da Europa, que eu comecei a frequentar, que eu vim morar aqui, ela começou a me dar conselhos quando eu saía à noite para eu tomar cuidado, né? Para eu tomar muito cuidado, para eu ser precavida, ser uma pessoa observadora, ela mandava eu fazer tudo isso, né? Prudente, ela mandava eu ser uma pessoa prudente, tomar muito cuidado com as pessoas que eu me relacionava e com as pessoas na rua por conta da maldade, de preconceito, né? Porque ela me via que na época eu era uma pessoa mais ingênua, mais imatura, não tinha tanta malícia, né?
Então, tudo isso. Era uma amiga perfeita, vamos dizer assim, né? Perfeito é só Deus, mas entre aspas, né? Era aquela amiga maravilhosa, conselheira. A gente, muitas vezes, quando a gente é muito jovem, adolescente, a gente não ouve os mais velhos, né? Algumas vezes eu sim escutava o que ela estava me dizendo, e outras vezes eu não dava importância porque eu queria viver minha vida, queria viver do meu jeito, né? Mas também eu não discutia com ela. Sempre eu fui respeitosa, sempre fui uma pessoa respeitosa, nunca bati boca nem nada, sim ouvia ela. Minha mãe teve uma época que chegou a ter ciúme da minha amizade com ela. Minha mãe chegava a dizer que, por que você não vai logo morar na casa dela? Porque você passa o dia todo lá. Como é que essa mulher te suporta o dia todo na casa dela? Mas suportava porque era uma amizade boa, éramos amigas. Nos anos 90 era outra vida, era outra forma de viver, as pessoas eram mais humildes, eram mais companheiras, eram mais amigas. É diferente do mundo que a gente está vivendo hoje atualmente, né? Se fosse hoje, né, de 2010 para cá, talvez a coisa fosse mais diferente, né? Mas é isso, né? Gente, esse foi meu relato. É uma amizade de muita diferença de idade, de mais de 40 anos de idade, né? Pois eu tive essa amiga. É uma mulher que provavelmente é do século XIX, né? Que viveu muitas coisas, ditadura, muita rigidez, família rígida e tudo. Ela me comentou algumas vezes, poucas vezes, do pai dela, que acho que era militar, se eu não me engano. Era militar, algo assim, né? E é isso, né, meus amores? É a vida, né? Eu perdi essa amiga tão importante, pra mim foi um choque, apesar de eu saber da idade dela, mas eu não esperava que ela fosse morrer ainda. Eu achava que ela ia durar um pouco mais, sim. Não muitos anos, mas eu achava que ela ia durar um pouco mais, né? Eu fiquei muito ressentida porque ela era uma pessoa muito importante na minha vida. Foi amiga de todas que passou na minha vida, de todas, foi a amiga mais querida que eu tive. Ninguém chegou ao patamar dela de amizade na minha vida. Ninguém. Ninguém. E acho que nunca vai chegar, porque eu não tenho nada para dizer dela, nada, nada mesmo, nada, nem isso eu não tenho. Foi uma pessoa perfeita, foi uma amiga maravilhosa, de conselheira, a companheira, a fidelidade, as coisas que eu contava a ela que acontecia na minha infância, adolescência, os namorados, paquera, as transas que eu arranjava, ninguém sabia, ela não contava para outras vizinhas, né? Que ela podia me entregar, né? Fazer fofoca, já que as outras vizinhas frequentavam a casa dela, ela não falava, né? Ela guardava tudo para ela. E isso é muito importante, gente, numa amizade, né? Isso é fundamental numa amizade, né? As outras vizinhas não, meio que não entendia muito essa coisa dela ser tão amiga minha e tudo. E às vezes eu imitava ela, às vezes eu levava algumas amigas conhecidas minha lá, apresentava ela, travesti, gay, amigas mulheres cis também. Eu levava amigas de escola, eu sempre levava, as que eu não levava eu comentava, sempre falava dela com ela e tudo. Pois é, lembro de um episódio que eu ainda era adolescente, aí eu falei com ela que ia levar uma amiga minha, me disse, eu vou lá pra tua... Porque para fazer uma identidade, né? A carteira de identidade, antigamente a gente tinha... Eu acho que hoje ainda é assim. A gente tem que levantar 4 horas da manhã para pegar fila, para ir no Detran, não sei nem nas outras partes do Brasil se chama Detran, né? E é Detran, né? E aí no saque, é saque que chama agora atualmente. Mas antes não era saque não, era outro nome. E aí, antigamente, e aí para levantar, para poder fazer em um bairro que chamava Jomafa, né? Num bairro que tem aqui que chamava Jomafa, que é muito longe de onde a gente morava. Levantar esse horário para ir para lá, para fazer essa carteira de identidade. Aí uma amiga minha ia fazer junto comigo e me disse, eu vou lá para casa de Dona Baldina. Aí eu disse, hoje tu é doida, ela vai estar dormindo, tu vai acordar ela. Hoje não tem dormir certo, a gente acorda ela. Aí eu fui e contei isso a ela, Dona Baldina, velhinha. Aí Dona Baldina, deixa essa vagabunda vir pra aqui, pra minha casa, uma hora dessa, que ela vai sair daqui com a quente, já tá fervendo.
Ai, gente, mas foi muito engraçado o jeito que ela falava. Era a forma como ela falava, que ela se expressava, que era demais. Era muito engraçado. Ela falava com muito humor as coisas, era muito engraçado. E eu contava às outras vizinhas também depois, as outras vizinhas se acabavam de rir. Era demais. Foi uma amizade maravilhosa mesmo, mesmo. E é isso, né? E, meus amores, esse foi meu relato, né? Se vocês tiveram alguma amizade assim como a minha, alguém com uma diferença muito grande de idade, contem também para aqui nos meus relatos, nos comentários. Deixem comentários, que eu gosto de ver os comentários de vocês. Curtam meus vídeos, meu canal. E muito obrigado, tá? Olha, gente, eu não cantei hoje por respeito também à minha amiga, né? Pela questão assim também dela ser uma pessoa idosa e pelos familiares dela, os filhos dela e tudo. Eu não quis cantar hoje não, tá? Fica pra próxima. Um beijo!